pouquinho mais alto. Não, esse aqui. Porque eu estou um pouco atacado da voz. Meus queridos irmãos, queremos cumprimentá-los no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus por esta grandiosa oportunidade que Ele nos concede de adentrarmos a sua casa, o templo de Deus, para fazer como o salmista nos diz no Salmo 100, no versículo 5. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. É com esta intenção, é com esse propósito que nós adentramos este santuário para exaltar o sagrado e santíssimo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A semana estive quase toda ausente, pois estávamos com um congresso de pastores presidente na cidade de Carazinho. E apanhamos tanto de ida quanto de volta essas... Já nem é mais chuva, é uma tempestade de chuva. Mas não deixa de ser bênção de Deus, meu irmão. Porque os outros estados para lá não estão produzindo porque não tem água. Estão preocupados porque daqui a pouco não haverá nem água para beber a população. Nós temos abundância de água. Graças a Deus por isso também. Queremos cumprimentar também os nossos internautas que participam do culto junto com nós, irmãos e pessoas amigas que se utilizam da tecnologia para cultuar a Deus junto com a igreja. Em especial, nossos missionários na África, em Mali, no Senegal, em Guiné-Bissau, que, por vezes, eles estão conosco também, neste culto e nas terças-feiras. Louvamos a Deus por tudo isso. Queridos e amados irmãos, quero compartilhar com os senhores uma porção da Bíblia, ou melhor, mais especificamente, da Palavra de Deus. Quando nós falamos de palavras de Deus, entendemos que nessa palavra está impregnado o caráter daquele que fala, o caráter do autor. A palavra de Deus não é palavra comum, é a palavra infalível, inerrante, inefável. Essa palavra que foi realmente dita pelo apóstolo São João, no seu capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra viva, é a palavra gloriosa do nosso amado e bom Deus. No capítulo 4, meus amados irmãos, capítulo 4 do Evangelho segundo São Lucas, especificamente no versículo 18, os irmãos que tiverem sua Bíblia, do 18 a 20, acompanhe na Bíblia. Quem não tiver com sua Bíblia, acompanha-nos pelo Data Show. Esse versículo 18 nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Amém. Vou dizer de novo para nós dizer um amém gostoso. Aleluia. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro.
Assentando-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Agora sim. Queridos irmãos, quero repartir com os senhores em rápidas palavras o sextuplo ministério do Filho de Deus. Primeiramente, como parte introdutória, eu devo dizer que o capítulo 4 inicia dizendo que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você já viu isso? O Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a Escritura diz ali que por 40 dias não comeu e não bebeu. Você pode imaginar um jejum de 40 dias sem comer, sem comida e sem água? Foi tentado em todas as instâncias pelo inimigo, mas venceu triunfantemente. Não vou falar sobre a tentação, mas quero apenas dizer o pano de fundo. Após ter vencido as tentações, aqui nesses versículos, especificamente no 14, diz que Jesus voltou para Nazaré. Sob a inspiração do Espírito Santo, Jesus voltou para Nazaré. E entrando em Nazaré, fez como era de costume, está escrito ali. Entrou na sinagoga. A sinagoga era a casa de culto dos judeus, o templo deles. E entrando na sinagoga, foi-lhe dado o livro para ler. Os pergaminhos, porque não havia ainda a compilação de livros. O rolo, melhor. Os pergaminhos estavam em rolos, de pele de teixugo. Não havia papel. A teixugo era a pele de um animal marinho, onde se escrevia. E o Senhor Jesus, tomando o livro, leu exatamente nesta parte. Se você quiser, você pode olhar depois da sua Bíblia, o que está escrito aqui, está escrito em Isaías capítulo 61, verso 1. Porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Digam comigo. Porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Porque me ungiu. Vamos lá. Porque me ungiu. Agora vem uma preposição. Para. E começam os ministérios de Cristo. Eu quero falar sobre isso. Mas antes de falar, nós devemos pedir a Deus que o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que agiu sobre o ministério e a vida de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, venha sobre nós aqui esta noite. Amém? Venha sobre nós aqui esta noite. E que nos conduza de tal forma que nós possamos realmente sermos influenciados, sermos dirigidos, sermos ungidos pelo Espírito Santo para cumprir os propósitos que Deus tem para com a nossa vida, diria, para com a minha vida, para com a sua vida, para com a nossa vida. É o Espírito Santo que deve conduzir essas coisas. Amém? Mas antes que façamos isso, eu vou pedir para a irmã Isabel vir aqui, para nós cantar juntos com ela. Eu navegarei no oceano do Espírito. Vamos de pé? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
Adore o Rei. Adore o Rei. Aleluia. Obrigado, irmãos. Queiram tomar lugar. Como está colocado a palavra do Senhor ali no datashow? Veja só. Palavras do Mestre. O Espírito do Senhor, lá em Isaías diz assim, o Espírito do Senhor Jeová. Os irmãos que conferiram, né, irmão Paulo? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Primeiramente, eu quero compartilhar com os senhores. O sucesso de um homem não depende única e exclusivamente da sua erudição, da sua sapiência, do seu alcance acadêmico, seja lá o que for. Depende da porção do Espírito de Deus que está sobre nós. Os homens que fizeram a história da nação de Israel foram os homens que se deixaram influenciar pelo Espírito de Deus. Se você olhar a história, você pode ver Abraão, Jacó, Isaac, José, Daniel, na Babilônia, e outros, os profetas, Zorobabel. O livro de Zacarias, no capítulo 4, verso 6, está escrito assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As coisas não se sucedem no reino espiritual, pela força das armas, pela força da ciência, pela força da política, ou pela força econômica, mas pelo Espírito de Deus. Eu quero que você saiba, sem nesga de dúvida, que o Espírito de Deus está aqui. Queridos, o Senhor Jesus Cristo destaca com veemência esta realidade quando ele começa, depois da tentação, o seu ministério terreno, dando uma ênfase toda especial sobre este aspecto da vida, porque o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu, e ele fala da proposição dos ministérios, para evangelizar os pobres, primeiramente. Ministério para evangelizar os pobres. Evangelizar, meus queridos e amados irmãos, é anunciar boas novas de salvação. Os próprios anjos daquela noite que Jesus nasceu em Belém, lá naquele estábulo, a Bíblia nos revela, e também no Evangelho de São Lucas, que um coral de anjos cantou um cântico dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, o Salvador, que é Cristo Senhor. Ali estava o anúncio da salvação. Boas novas é falar que o Verbo de Deus encarnou e manifestou-se entre os homens. E quando estava entre os homens, ele asseverou dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é um anúncio maravilhoso. Mas deixando de lado essas coisas, aqui está escrito o seguinte, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Olha só o segundo ponto. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Dois 2000 anos já se passaram. A ciência se multiplicou em todas as áreas. A medicina é uma maravilha, e graças a Deus por isso. A tecnologia
na informática, na cibernética, em todas as áreas a ciência se multiplicou. Mas nunca existiu pessoas tão vazias como hoje. Perguntaram para o saudoso evangelista deste século, Billy Graham, qual a situação do jovem desta época? Disse ele, vazios de Deus. Queridos irmãos, isso tem trazido uma tragédia sobre a sociedade, sobre a família especificamente, sobre os jovens especificamente, que já não sonham mais, que já não têm mais esperança, que olham a vida de um outro ângulo, com uma outra cosmologia. Ou quando nada tem uma visão única e exclusivamente a vida restrita a esta esfera de existência. Por quê? Porque o coração está vazio. Não tem satisfação de viver, não tem alegria de viver. Não foi gerado pensadores livres, que só o Evangelho pode fazer isso. E eles pensam, porque lhes falta Deus, que a vida é isso aqui. E eu me lembro que já contei isso aqui uma vez. Um certo jovem colava grau em medicina, e o seu avô, que era pastor, disse para ele, o que vai fazer agora, meu filho? Ah, vovô, agora é claro, né? Vou clinicar, vou ganhar muito dinheiro. Tá certo, disse o velho. Depois, filho, depois vou encontrar a minha princesa encantada e vou fazer aquele casamento. Você está certo, disse o pastor. É por aí. E depois? Vovô, depois virão os filhos, é claro, né? Vou criá-los, educá-los da melhor forma possível. Você está certo. E depois? Aí o moço já meio embargou a voz. Vovô, e depois ficar velho, né? Tá certo também, é por aí. E depois? Vovô, e depois morrer. Você pode galgar a posição que galgar, subir aos píncaros da vida. Você pode conquistar o que você quiser, mas você e eu chegamos lá. E o que você tem para o outro lado? Só Ele foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, que lhes pode dar. Ele te pode dar o que ninguém te dará. Pedro foi feliz quando disse. Jesus prega o capítulo 6 do Evangelho de João, e os seus seguidores acharam demasiadamente duro o seu discurso e começaram a ir-se. Meu Eduardo, e Jesus olha para os discípulos e diz, vocês não querem ir com eles? E o apóstolo Pedro, irmão João, naquela sua impetuosidade, diz, mestre, para quem nós iremos, se tu é quem tens a palavra da vida? Não é para onde, é para quem. Alguns pregadores, para onde iremos? Não é para onde. É para quem iremos nós. Só Jesus Cristo tem a palavra da vida eterna. Só Ele que te pode dar, irmão. Não é a igreja, a Assembleia de Deus, não, senhores.
Não é a igreja segue os passos do Mestre, a igreja anda no caminho do Mestre, mas está só com Ele, aleluia. E Pedro conclui dizendo, e nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como quem diz, não nos manda embora, porque se você nos mandar embora, nós não vamos embora, porque Tu só tens a palavra da vida eterna. É este o ministério glorioso para o qual Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Jesus, irmão, o Senhor Jesus, veio curar os quebrantados do coração. O que é isso, meu Deus do céu? Hoje as pessoas curtem suas mágoas, acalentam seus rancores. Eu estou falando de crises psicológicas da alma, da vida humana. Hoje, as pessoas sofrem seus infortúnios do passado, quando Jesus já sepultou, o cravou melhor da cruz do Calvário. Hoje as pessoas são doentes do coração, porque não vivem de alegria, não vivem de esperança, não vivem de prazer, porque alegria, esperança e prazer só Jesus Cristo nos dá através do Espírito Santo, e você nunca se sente infeliz, você nunca se sente infortunado, porque a vida de Deus, a vida do Espírito paira sobre o seu coração, e você pode dizer, eu sou um homem feliz. Jesus veio curar os quebrantados de coração. Você quer saber quais são as pessoas quebrantadas? Elas expressam com as suas palavras, essa vida não vale nada. Eles dizem, essa vida não vale nada. Essa vida é uma droga. Isso está expressando o que vai pela alma. Se você falar com um cristão, ele acha a vida maravilhosa. Ele acha a vida, o maior milagre é a vida que Deus nos dá. Jesus, se nesta noite, porventura, esta é a tua realidade, se você está vivendo essa tragédia de uma vida interior, o curador disso está aqui. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 congregados no meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está aqui para te curar, para te libertar. Quantas pessoas, queridos irmãos, têm tudo para ser feliz, são derrotados. Quantas pessoas têm um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, bem confortável, bem mobiliada, um bom carro para andar, e são tão infelizes. E quantos pobres, que não têm tanta coisa assim, e são extremamente felizes, porque Jesus Cristo mora, habita no seu coração, habita na sua família, habita na sua casa, aleluia, e isto faz da nossa casa, meu amado irmão, uma casa de alegria, um verdadeiro lar, aleluia, onde Deus habita. Então Jesus, queridos, aqui ele está revelando que ele foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, para curar os quebrantados de coração. Se esta é a tua doença esta noite, Jesus Cristo está aqui. Se você crer, se você entregar a sua causa a Ele, o Salmo 36 diz exatamente isso no verso 4, entrega o teu caminho ao Senhor, veja só, confia nele e Ele tudo fará. Você não pode entregar e ficar à demanda das coisas. Você tem que entregar e confiar que Ele, aleluia, confia nele e Ele tudo fará. Segundo ponto, o sextuplo ministério de Cristo. Foi ungido com o Espírito Santo para pregar liberdade aos cativos.
mensagem, irmão. Os povos na sua história se degladiaram, as guerras foram cruéis na busca da liberdade. Mas o homem nunca esteve mais preso do que hoje. Nunca esteve tão enclausurado como hoje. Vítima de estresse, vítima dos seus desejos pecaminosos, vítima das suas concupiscências, das suas cobiças. Nunca o homem esteve tão preso como hoje, porque sua vida não está na direção certa. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo para nós, meu amado Jesus, Jesus veio libertar os cativos. Não existe ninguém mais cativo do que aquele que está preso pelo pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E não tem quem possa libertá-lo, senão Jesus. Jesus veio nos libertar do pecado e da morte. Assim está escrito, irmão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito, aleluia, nos libertou. A lei do Espírito de vida, olha só, nos libertou da lei, nos libertou do pecado e nos libertou da morte. E você é um homem livre para servir a Deus. Você é um homem livre para ser abençoado e se constituir numa bênção para você, para a sua família, para a sociedade onde vive, porque Jesus os libertou pelo preço do seu maravilhoso sangue e pela obra consumada na cruz do Calvário. Amém? Pode ser que você seja uma dessas pessoas aqui esta noite. O Augusto Cury diz que os escravos do passado eram mais livres do que os escravos das cobiças, das concupiscências, dos ímpetos pecaminosos de hoje. Eles querem se libertar, mas não têm força. Essas coisas são mais fortes do que nós. Mas eu quero declarar enfaticamente essa noite aqui: há um libertador. Há um libertador que foi ungido com o Espírito do Senhor Jeová para pregar liberdade aos cativos e libertá-los. Se você crer essa noite, você entregar a sua causa nas mãos do libertador, aleluia, você será um homem livre. Você será uma pessoa livre. Não tem nada melhor do que ser livre. Mas esse tipo de liberdade, essa dimensão de liberdade, só Jesus tem para dar. Só o libertador que foi constituído por Deus e ungido com o Espírito Santo e poder pode dar a cada um de nós. E a mim, Ele já me deu. Acho que a você também. E se não deu, essa noite Ele tem para dar. Eu estou ungido, disse Ele, para libertar os cativos, fazer cair os grilhões. Quantas pessoas, irmãos, às vezes eu trato disso, são vítimas da sua ira, escravos da sua ira. Querem se libertar, mas não conseguem, porque a sua ira é mais forte do que ele. Mas aqui hoje eu te apresento um libertador eficiente, que foi ungido com o Espírito Santo, exatamente para isto, para libertar os cativos. Não tem mais razão para ser cativo quando existe um libertador. Agora, se você não crer, a situação fica difícil. Está escrito, irmão Jonas, que o grande estadista americano, Abraham Lincoln, tinha uma quantidade de escravos na sua plantação e um dia resolve libertá-los.
Então, ele mandou cravar placas no caminho de volta para casa, com o seguinte escrito: vocês estão completamente livres por mim, Abraham Lincoln. E aqueles que voltavam e liam, começavam a dançar, a pular: somos homens livres, somos homens livres, somos homens livres. E aqueles que não criam ficavam mais escravos ainda, dizendo: Abraham Lincoln está zombando de nós. Jesus não está zombando de você, ele morreu por ti. Jesus não veio zombar da nossa escravidão, ele veio morrer para nos fazer homens livres. Ele veio morrer para nos fazer homens livres. E você não será livre somente se você não quiser. Mas se você aceitar Jesus, entregar sua vida a Ele e crer no que Ele já fez por ti, de hoje, de agora em diante, você será um homem livre. Você será uma mulher livre para servir o seu Deus. Não tem nada melhor do que a liberdade. Continuando, o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder para dar vista aos cegos, está escrito aqui, está lá. Vamos para o seguinte, irmão, é ali? Pegar a liberdade dos cativos, dar vista aos cegos. Não somente a cegueira física, mas muito mais a cegueira espiritual. Porque é um adágio que nós todos conhecemos com facilidade. Não há ninguém mais cego do que aquele que não quer enxergar. Irmão, Jesus veio para te dar sabedoria, sabedoria de vida. Jesus Cristo veio para iluminar os olhos do teu entendimento, para que as densas trevas que simbolizam a ignorância já é passada. Paulo descreve isso em Romanos, dizendo: a noite é passada, o dia é chegado. Vistamo-nos, pois, das armas das luzes e rejeitamos, pois, as obras das trevas. Porque agora a nossa redenção está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. Irmão, a luz já brilha. Jesus Cristo é a luz do mundo. E Ele fez brilhar, Ele fez raiar a luz do conhecimento e da verdade, para que nós não sejamos mais cegos espirituais, andando às apalpadelas, mas que nós possamos ter consciência da obra que foi consumada pelo preço de sangue na cruz do Calvário, para dar vista ao cego e liberdade aos oprimidos. Quando o Senhor Jesus falou a respeito da igreja, Ele diz duas metáforas. Primeiro no capítulo 5, verso 13 e 14 de São Mateus. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Talvez as pessoas não alcançaram a compreender nada, a metáfora. Ele está dizendo assim: vocês, para a igreja, têm o poder da preservação de valores, porque o sal, do condimento, ele dá sabor, mas também ele preserva, porque quando não havia geladeira, se adubava com sal. Então a carne durava muitos dias, porque estava adubada com sal. Se a igreja fizer influir a sua salinidade, hoje a moral está em bancarrota, os valores espirituais estão em bancarrota, os valores éticos estão em bancarrota, porque a igreja não tem influído quase a sociedade, com a sua capacidade de moralidade, de decência, de cultivar as coisas de valores eternos. A igreja está aqui para isso. Vocês são o sal da terra. Agora, Jesus falou o seguinte, irmão: se o sal for insípido, quer dizer, perder a sua salinidade, não presta para nada mais, senão para jogar fora e ser pisado pelos homens. Mas esta noite, se você já perdeu sua salinidade, o Espírito de Deus está aqui para fazer reverter essa situação na tua vida, e que você possa se levantar como um homem, como uma senhora ético,
moral, decente, que é influenciado, é ungido, é revestido do poder do Espírito Santo, para que você seja um homem, uma senhora, uma família, padrão, capaz de influir na sociedade onde a gente vive. Só Jesus realmente pode fazer isso. Quando ele diz no verso 14, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo o seguinte: luz é revelação. Se nós não tivéssemos as luzes, as lâmpadas acesas, nós não tínhamos conhecimento dos irmãos aqui, nem a cor da roupa, nada absurdo. Mas quando liga a luz, irmã, eu posso apreciar que as poltronas são vermelhas, o tapete é vermelho, o piso é azul, porque ela trouxe a luz, trouxe a revelação das coisas. Quando Jesus se revela numa vida, irmão, que maravilha. Agora a luz, meu amado irmão, se você falar de luz no sentido intelectual, é filosofia, é a ciência do saber. Se você falar de luz no sentido energético, é força. Essas lâmpadas só estão acesas porque tem uma força. Eu não sei de onde é que vem para cá a energia. Tem motores trabalhando lá, gerando força para mandar a luz. Quando você fala de luz no sentido espiritual, é revelação. Quando você fala de luz no sentido moral, no sentido ético, é a moral, é a decência. Aleluia. Então Jesus atribui isso. Mas deixa para lá, eu quero concluir aqui. Ele veio para dar vista aos cegos, olha só, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pôr em liberdade os oprimidos. Quanta opressão nós sofremos anteriormente por a causa da nossa situação de escravidão do pecado, escravidão de Satanás. Mas glória a Deus, irmão, que Jesus Cristo veio libertar os oprimidos. Espero que todos aqui tenham usufruído a graça de Deus e tenham vivido essa liberdade. Se não viveram, daqui para frente você passe a viver. Já falta 5 minutos e as crianças estão ali. Eu estava com vontade de pregar mais ainda, porque não concluí minha mensagem aqui. Aleluia. Mas o tempo, ele nos determina que devemos parar. Mas eu vou fazer uma oração aqui, assentado como os irmãos estão, pedindo que o Espírito Santo venha sobre cada um. Senhor, nós rogamos e pedimos que o Espírito Santo venha sobre cada um dos seus filhos aqui esta noite, e que eles possam gozar desse ministério de Cristo Jesus, para libertá-los completamente, para que cada um filho seu seja um homem livre, completamente livre, para lhe servir, adorar e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças.